Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse daqui vai ser bem diferente do outro. Na verdade, eu queria trazer aqui uma reflexão, principalmente para mães cristãs. Espero que dê certo eu fazer esse vídeo aqui sem corte, sem nada, para ser uma conversa mesmo, mais natural. Eu tava pensando ontem sobre um assunto que eu conversei com uma amiga quando o Josué tinha, tipo, poucos meses, assim. E eu fiquei pensando ontem, e aí hoje me veio de novo o pensamento, só que de uma forma diferente, vou explicar. Eu conversei com uma amiga quando o Josué era bem pequenininho, uma amiga que ela não tem a família toda cristã, e ela falou assim, eu não sei como introduzir Jesus pro meu bebê, tipo, Jesus pro meu filho. Como é que eu falo de Jesus pra um bebê? Tipo, não sei, porque ela comentou, né, que ela não conhecia as musiquinhas cristãs, ainda não tinha comprado, tipo, livrinhos cristãos, bíblias, pro neném, e ela não sabia muito bem como introduzir isso. E o que ela fazia? Ela lia a Bíblia normal mesmo, pro bebê dela, a Bíblia de adulto, assim, né? E aí eu lembro que na época, nossa, eu dei várias dicas, assim, e eu fazia o seguinte com o Josué. Eu falava de Jesus pro Josué o dia inteiro. Então, tipo assim, a gente vivia a nossa rotina com Jesus. Então, na hora de acordar, ai, obrigado, Senhor, por esse dia, que dia gostoso, e entregamos esse dia ao Senhor. Então, tipo assim, tudo eu ia colocando Jesus. Então, tipo, tava comendo, nossa, Senhor, obrigado por essa comida. Olha, o Senhor, Deus quem fez a carne, tipo boi, sei lá. Ia falando as coisas assim, né? E aí eu fui dando esses exemplos pra ela, que tipo assim, não precisava introduzir Jesus só de uma forma religiosa, no sentido de, só lendo a Bíblia. A gente tem que trazer Jesus pra nossa realidade, né? Pro dia a dia mesmo e tudo mais. E aí eu tava lembrando disso ontem, né? Tipo, nossa, tava lembrando dessa conversa. E, gente, a reflexão é a seguinte, eu acho que eu estou falhando como uma mãe cristã. Foi esse o pensamento que veio na minha cabeça. Eu vou explicar o porquê. Porque antes, como a rotina era mais livre, tipo, o Josué ele só mamava, ele não brincava muito, era bem tranquilo assim, sabe? Então eu tinha esse tempo e essa energia e essa mentalidade, assim, tinha espaço na minha mente pra fazer isso o tempo todo, tipo, era meu foco, meu objetivo naquele momento, assim. Principalmente porque ele tinha acabado de nascer, então eu tava tipo, não, ele acabou de nascer, eu vou apresentar pra ele, porque ele nunca ouviu falar, né? Só que, gente, recentemente eu tenho me cobrado muito em relação a isso, porque o Josué, eu ensino várias coisas pra ele. Eu fico o dia inteiro com ele, então eu o dia inteiro falando, o dia inteiro conversando, só que é diferente de antigamente, porque agora é muito mais agitado. Eu faço muito mais coisa em casa, porque no comecinho eu tava fazendo menos coisas, né? Eu tava mais voltada a só cuidar dele, assim. Então agora minha rotina ficou muito mais corrida. Ele faz muitas coisas, tipo, ele brinca, ele come sozinho, ele faz muitas coisas, né? Faz natação, inclusive. Agora a gente sai muito mais de casa. Então tá muito mais difícil, assim, sabe? E nossa, eu tô assim, bem pensativa nisso, porque eu tô ensinando o Josué muitas coisas. Tipo assim, ele, às vezes, né, ele sabe as cores, ele fala números, ele fala forma geométrica, ele fala animais, ele fala as coisinhas do livro dele lá, tipo as figuras do livro dele. Ele conversa muito, ele tá totalmente inserido, assim, na nossa rotina, assim, sabe, de conversa mesmo, tipo, ele fala com a nossa cachorrinha, ele fala com a gente, tipo, ele fala tudo, assim, ele é bem desenvolvido nessa área. E ele tá se desenvolvendo agora na questão de andar, tal. Então, eu tava focada nisso, assim, recentemente, sabe? Ensinar muitas coisas novas pra ele, tava animada com essas descobertas. E que é muito legal, lógico, é legal eu ter essa oportunidade de ensinar pro meu filho, ele aprender e tudo mais. Só que eu tava pensando, qual que é a minha diferença como uma mãe cristã
para outra mãe que é, por exemplo, professora e não é cristã. Não muda nada, às vezes a professora lá, outra mãe, ensina muito mais coisas pro filho dela, né? Às vezes ele sabe muito mais coisa que o Josué e tudo mais. E eu tô muito pensativa nisso e eu queria compartilhar com vocês que, assim, eu acho que a gente, como mães cristãs, a gente tem que focar mesmo em ensinar Jesus pro nosso filho no dia a dia, ler com ele de dia, de tarde, de noite, aquilo que a Bíblia fala, né? Inculcar na cabeça da criança. O que eu tô inculcando na cabeça do Josué? Eu tô inculcando coisas aleatórias que, lógico, são importantes. Ele tem que aprender tudo isso. Ele não vai aprender só sobre Jesus, né? Mas assim, eu quero dizer, eu tava focando muito nas outras coisas e esquecendo do principal. E eu quero trazer essa reflexão para você não esquecer do principal. Você, como uma mãe cristã, você tem que ensinar os princípios cristãos para o seu filho. Pode ser através de música, através de história, através de livro, ou só falando mesmo. Principalmente, né, através do nosso exemplo, a forma como a gente age, como a gente fala. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês que eu quero voltar para esse foco, assim, e influenciar também vocês como mães cristãs ou futuras mães, mulheres, ou você que cuida de alguma criança também, né? A voltar a fazer isso mais, assim, sabe? Eu tô sentindo falta e eu tava pensando hoje, nossa, o Josué, quando ele vai dormir, ele fica lembrando de tudo que aconteceu no dia, né? Ele vai falando os nomes de quem ele viu, o que ele comeu, fica falando lá. Eu já até postei. Se você não postou, olha lá no meu... Se você ainda não viu, olha lá no meu Instagram, que tem um videozinho e eu vou postar mais, porque, gente, ele faz isso, assim, todas as noites, é muito fofo. E eu tava pensando, ele não fala nada de Jesus, tipo... Ele fala que ficou com o pai, com a mãe, o que ele comeu, não sei o quê. E é o normal, tipo, qualquer criança pode fazer isso. Mas eu não quero que ele seja qualquer criança. Eu quero que ele seja uma criança cristã, que ouça sobre Jesus, que canta histórias, canta músicas de Jesus, sabe as histórias de Jesus. Então, eu vou buscar voltar a fazer o que eu fazia antes. E assim, eu tô pensando, acho que vai ficar cada vez mais puxado, né? Porque a rotina vai ficar cada vez mais corrida, ele vai ficar cada vez mais, sei lá, agitado, correndo, andando, fazendo as coisas dele na casa. E então, assim, isso realmente tem que ser a nossa prioridade, né? Colocar isso como o alvo do nosso dia. Meu filho, ele tem que aprender alguma coisa sobre Jesus, ouvir algo, mais do que as outras coisas, né? Claro que tem que aprender todas as outras coisas, mas quanto por cento do dia do meu filho tá sendo sobre falar de Jesus, né? Ainda mais que ele ainda é pequeno, gente, tem 1 ano, então tem muito tempo pra... na nossa rotina, assim, eu tenho muito tempo pra ficar falando sobre isso com ele, né? Cantar as músicas cristãs e tudo mais. Enfim, gente, é uma reflexão e um incentivo aqui para as mães cristãs a realmente educarem seus filhos no caminho de Deus, sabe? Porque às vezes a gente fala que nós somos religiosas, às vezes, já eu só vou à igreja e faço meu devocional e tal, mas a gente sabe que o mais importante é a rotina ali com Jesus, é o dia a dia e enfim, é isso. Acho que eu já falei. Se eu ficar falando mais aqui, eu vou só encher linguiça. Espero que você tenha sido abençoada com essa reflexão, que você realmente faça isso. Introduza Jesus, a palavra de Deus, no dia a dia com o seu filho, em todos os momentos, em todas as oportunidades que você tiver, que essa seja a nossa prioridade. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo.